pessoal, boa tarde. Eu sou o técnico Rodrigo e hoje estou gravando aqui um vídeo direcionado às famílias sobre redução de danos, uso, abuso e dependência química de drogas. Ou seja, iremos falar sobre drogas, tá? Eu vou fazer a primeira parte e na segunda parte a técnica Beatriz dará continuidade, ok? Pessoal, a primeira droga que nós iremos falar hoje é sobre maconha, também conhecida como baseado. O que é a maconha? Ela é também conhecida como cannabis sativa. É uma droga ilícita que é a mais usada no mundo depois do cigarro e da bebida alcoólica, ok? Então a maconha viria em terceiro lugar, tá? Mas quais são as consequências da maconha? Tá? É uma droga que possui um efeito psicoativo alucinógeno, ou seja, ela provoca ilusão, alucinação, a pessoa começa a ter alguns delírios, ela começa a ver algumas coisas que não existem, entendeu? Ela provoca uma imaginação quase que real para a pessoa, tá? A maconha também, ela aumenta muito a frequência cardíaca, o que pode, né, vai acelerar o coração da pessoa e também pode causar outras doenças como hipertensão arterial e arritmia, tá? Um outro ponto importante sobre a maconha é que ela afeta o sistema nervoso central, tá bom? E o que isso provoca? Ela vai aumentar o índice de ansiedade, a pessoa que faz uso de maconha pode ter depressão, como eu disse, ela vai ter alucinações também, tá bom? Perda da coordenação motora, ou seja, ela não vai conseguir às vezes se mexer direito, ficar em pé, né? Não vai conseguir se manter equilibrada. Sonolência, dá muito, né? Alteração na percepção do tempo. Então, às vezes a pessoa não vai saber se é dia, se é noite, se é de manhã, tá? Prejuízo nas memórias, então vai começar a esquecer demais, ok? Insônia, também, ao mesmo tempo que ela dá sono de um lado, ela pode dar insônia do outro. E geralmente a insônia é quando não faz o uso, quando a pessoa já está num nível mais avançado do uso da maconha, tá? E alteração de humor, ok? Então, o pessoal que gosta de usar maconha, que acha que só dá aquela, né, a relaxada, tem uma série de efeitos negativos na maconha no uso dela também, ok? Então, a gente tem que ficar atento porque a maconha, sim, ela é uma droga e ela tem uma série de consequências negativas. Pessoal, a próxima é muito controversa, é o lança-perfume, o que o pessoal costuma chamar de loló. Muita gente fala que não é droga, só tô dando uma baforada. Não, não é droga, sim, é droga e é extremamente letal, ok? O que é o lança-perfume? É uma droga que em forma de solvente inalante, né? Ou seja, você tem que inalar ela para poder tá fazendo uso, tá bom? Essa aspiração ela pode ser pelo nariz ou pela boca, tá? Os efeitos do lança-perfume duram entre 15 e 40 minutos, aproximadamente. E quais são as consequências do lança-perfume? Quem usa o lança-perfume, o que acontece normalmente com a pessoa, tá? Afeta o rins, o coração, o cérebro, interfere na vida afetiva, sexual e profissional da pessoa. Por quê? Porque ela reduz a percepção. A pessoa fica naquela situação como se estivesse meio abobalhada, não consegue perceber muitas coisas. Então ela cria uma certa lentidão na pessoa, tá? Tremor nas extremidades do corpo, desequilíbrio postural, ou seja, a pessoa não consegue ficar ereta, não consegue ficar na postura correta, perda de memória, irritabilidade, insônia, pode provocar automutilação também. Sim, a pessoa que faz uso constante do lança-perfume também pode começar a se cortar, entendeu? Ansiedade excessiva, tá? Dores de cabeça e na nuca, ok? Intensa sensação de ressaca, comportamento agressivo e violento, náuseas, vômito, mal-estar generalizado. Mas assim, é importante também entender que nos jovens, o lança-perfume, ele também causa muita depressão no cérebro. E um ponto muito importante, isso assim, as pessoas não têm consciência disso, mas isso acontece demais. O lança-perfume, ele vai afetar também o coração, certo? E ele provoca arritmia, ele faz o coração ficar bastante acelerado.
é muito consumido nos baile funk. E qual que é o problema? Tem muito jovem que morre de ataque cardíaco. Por quê? Porque está lá no meio do fluxo. Pode ser, a gente está colocando fluxo, baile funk, mas pode ser em qualquer outro local, tá? Não é exclusivo do funk. Eu vou dar o exemplo do que acontece nos fluxos, tá bom? Fluxo tem gente? Muito, né? Tem bastante pessoas. E geralmente o pessoal fica lá no meio da aglomeração, no meio do pessoal. E aí o que acontece? Eles estão fazendo uso do lança-perfume, acaba tendo ali uma parada cardíaca, uma aceleração do coração por conta do lança-perfume, a pessoa tem um ataque cardíaco ali no momento, e a ambulância não vai até lá resgatar a pessoa. Não vai, porque tem muita gente. E muitas vezes o pessoal não consegue ter tempo para tirar a pessoa do meio do pessoal para levar para o hospital. Então é muito comum, jovem que faz uso do lança-perfume, acaba chegando no hospital morto, porque teve uma parada cardíaca e não teve tempo por conta desse trâmite, entendeu? Então o lança-perfume não é só para dar uma baforada, ele é mortal, ele pode matar, ok? É outra droga ilícita também, tá? Pessoal, a próxima droga que a gente vai estar falando agora é sobre a cocaína, também conhecida como pó, tá? O que é a cocaína? É uma droga ilícita, uma substância psicoativa de ação estimulante, então diferente da maconha e do lança-perfume, a cocaína ela estimula, tá? Ela atinge o sistema nervoso central e ela é extraída da folha da coca, uma planta que é originária da América do Sul. E quais são as consequências da cocaína? Né? Normalmente a pessoa, né, cheira o pó, faz a carreira, vai cheirar o pó, e o efeito dura de 10 a 15 minutos, quando a pessoa faz uso da cocaína, tá? Seu uso aumenta a atividade cerebral, então a pessoa fica mais agitada, mais elétrica, né? O pensamento da pessoa é como se fosse um trem sem controle. Ela fica muito agitada, aumenta o batimento cardíaco e a pressão arterial. O usuário tem uma sensação de poder, de euforia, de onipotência, ele acha que, né, que pode tudo, pode qualquer coisa, que não tem limites. Os movimentos e o estado de alerta da pessoa que fez uso da cocaína aumentam, tá? Como eu disse, os pensamentos ficam bastante acelerados. E sobre o efeito enquanto a pessoa está no efeito da cocaína, ela não costuma sentir sono, tá? Ela fica muito mais comunicativa, ok? E o que pode acontecer conforme a pessoa vai fazendo uso da cocaína constantemente, né? Pode ter um distúrbio cardíaco, respiratório, gastrointestinal, distúrbios psiquiátricos, né? Eu, quando já fui visitar o manicômio judiciário lá em Franco da Rocha, muita gente que estava ali, ó, presta atenção, manicômio judiciário, tá? São as pessoas que cometeram crimes e não podem ficar na cadeia, então elas ficam no manicômio. Tinha muita gente ali que estava ali por uso de cocaína, entende? Usou tanta cocaína que ficou numa situação que não tinha mais como voltar. Risco eminente de sofrer uma overdose, né? E a overdose, ela causa, normalmente a pessoa que tem overdose, ela acaba morrendo por quê? Uma insuficiência cardíaca ou respiratória. E é muito comum numa overdose a pessoa, né, morrer. Se não morre, ela tem várias sequelas. Então, cocaína é extremamente letal também. A última droga que eu vou estar apresentando aqui é o crack, também conhecido como pedra, né? O que é o crack? É uma droga ilícita, uma substância psicoativa de ação estimulante. Então, né, o crack ele deriva da cocaína. Então, ela vai fazer a mesma coisa que a cocaína, só que de forma mais potente. Na verdade, é um subproduto da cocaína. É mais ou menos assim, é como se fosse o resto da cocaína. Quando eles preparam a cocaína, fica sobras, fica como se fosse o lixo, fica como se fosse aquilo que não foi aproveitado na cocaína, que é feito o crack. Ou seja, o crack ele é o lixo que sobra quando é feita a cocaína. Então já dá para ter uma noção do quanto letal é o crack. E quais são as consequências do crack, né? Além de ser as mesmas da cocaína, só que de forma mais intensa, existe muita falta de apetite, né? Conforme a pessoa começa a usar muito crack, ela não sente mais fome, ela só quer o crack, né? Ele pode ser inalado
E o crack, ele age imediatamente. A cocaína, ela age de 10 a 15 minutos, vocês lembram? Então, sabe quanto tempo leva o crack para agir? Na hora que a pessoa faz uso do crack, leva de 10 a 15 segundos, né? E dura mais ou menos 5 minutos. Então, assim, a brisa do crack, na hora que a pessoa usa, em 5 minutos fica daquele jeito, depois passa. Aí o que ela tem que fazer para ter a brisa? Usa de novo. É por isso que o crack é extremamente viciante, porque ele dura pouquíssimo tempo e ele é muito potente, muito forte, né? A pessoa fica dependente muito rápido. E normalmente é muito comum o pessoal do que faz uso do crack, assim, a cocaína não tá dando mais conta, então eles acabam indo pro crack. A pessoa que não faz uso, a pessoa que está no nível de dependência do crack, ela acaba tendo depressão se ela não consegue usar, entende? Fica com uma depressão muito forte e sente um grande cansaço, tá? É muito comum ver aquela questão da fissura, né? A pessoa fica fissurada por conta do crack, porque praticamente vira um combustível para essa pessoa, tá? O usuário, ele fica muito agressivo, se ele não, e até paranoico, se ele não tem acesso ao crack, né? Como o crack dura rápido, a brisa dele, ele precisa constantemente estar fazendo uso, né? E sabe aquela gíria noia? Então, ela veio justamente disso, dos usuários de crack. Então, quando se refere a falar, a pessoa é noia, normalmente é colocado ao usuário de crack, por quê? Porque praticamente ele perde o controle do corpo e fica dependente exclusivamente do crack, né? É muito comum nas pessoas que fazem uso de crack problemas mentais, desenvolve problemas mentais, tá? E respiratórios sérios, né? E também é muito comum ter derrames e infartos. Pessoal, eu apresentei esses 4 tipos de drogas porque elas são as mais comuns, assim, né? O que o pessoal geralmente costuma ter mais contato. Existem outras, mas essas são as principais, tá? Agora eu vou estar passando a parte para a Beatriz, ela vai estar dando continuidade no vídeo, tá? Ela vai estar explicando a diferença entre uso, abuso e dependência química de drogas e encaminhamentos para o tratamento na rede de saúde, ok? Olá pessoal, tudo bem? Sou Beatriz, técnica em serviço social, e dando continuidade ao que o Rodrigo falou, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso, o abuso e a dependência das drogas, né? Então, em relação ao uso, ele é o consumo, que pode ser frequente ou não, como nos casos das pessoas que experimentam pela primeira vez. E aí essas pessoas, elas podem dar continuidade ao uso ou elas podem abandonar. Quando existe a continuidade do uso dessa substância, elas podem ocasionar o abuso. O abuso, ele é o consumo em excesso de alguma droga, né? E esse consumo, ele pode produzir danos físicos ou danos mentais à nossa saúde, né? Nesse caso, usa-se mais aquela determinada substância, o que pode causar até a dependência. Então, a gente já aprendeu a questão do uso, que ele pode ocasionar a partir do momento que a gente experimenta pela primeira vez, e do abuso, quando a pessoa passa a usar de uma forma mais rotineira. E esse abuso, ele vai levar à dependência a partir do momento quando você percebe que não tem mais o controle daquela droga, do uso daquela droga. E aí essa dependência, ela vai gerar problemas físicos, psicológicos, emocionais, comportamentais, né? E no geral, o uso de qualquer substância, ela pode desenvolver essas doenças, tanto físicas quanto psicológicas. Por isso que nós sempre estamos dialogando com todos a importância de procurar ajuda, né? E aí nós iremos falar um pouquinho sobre a rede de apoio que nós temos no nosso território. No caso, através da política da saúde, nós podemos contar com o tratamento gratuito, né, da saúde, através das unidades básicas, que são os postos, através também do Centro de Atendimento Psicossocial, que no caso são os CAPs, e também através do atendimento psicológico da Casa de Isabel. Nós temos como referência esses 3 serviços que atendem o nosso território. Claro, cada UBS, cada unidade básica de saúde, vai atender uma determinada região. Por isso que
diante desse grupo, nós estamos tentando sensibilizar, né? Porque caso haja algum caso na sua família em relação a isso, ou até na sua comunidade ou pessoas conhecidas, existem sim um tratamento de forma gratuita e que nós podemos realizar o encaminhamento e auxiliá-los durante esse período do acompanhamento também. Então, se você percebe que está em alguma dessas fases, ou se você pode colaborar com alguém que você conhece que também esteja, converse com o seu técnico, que a gente vai te dar o encaminhamento correto de qual que você deve procurar, qual a unidade básica que você deve procurar, qual que é o CAPS que você deve procurar, né? Ou encaminhar para a Casa de Isabel, que fica na região do Itaim, tudo bem? Então, a gente gostaria de hoje apresentar esse grupo no intuito, né, de que vocês possam conhecer qual que é o desenvolvimento dessas drogas, o que elas podem ocasionar na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa saúde, né? Os danos causais dessa droga e procurar o tratamento que é sim possível fazer de forma gratuita através do SUS. Tudo bem? Então eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos. Converse um pouco com o seu técnico sobre o que você achou desse grupo, se você gostou do tema, foi interessante, qual que foi o aproveitamento. Se tiver necessidade do encaminhamento, já aproveita e solicite o encaminhamento, ou para você, ou para a família, ou para um conhecido da comunidade, como eu já falei, tá bom? Que estamos aqui para ajudar. Até a próxima!